Eu converso hoje com o médico gastroenterologista Silvio Leão. Tudo bem, doutor Silvio? Tudo bem, tudo em ordem. Tudo jóia. Bem, é um prazer, né, poder conversar com você. É um profissional que eu admiro muito. E o Direto ao Ponto está aqui hoje para a gente conversar desse tema fascinante, né, que é o sistema digestivo e o intestino. E o tema é tão amplo, né, mas eu e o doutor Silvio combinamos de falar da relação do sistema digestivo e do intestino com o comportamento humano, com as emoções humanas. O intestino pode alcançar até 9 metros de comprimento, ele tem cerca de 500 milhões de neurônios e faz alguns anos que tem saído muito na mídia, tem sido muito comentado essa característica do sistema digestivo, do intestino, de ser o segundo cérebro, né? Que é um termo que ficou muito famoso, assim, né? Eu queria que você comentasse esse aspecto da importância do intestino para as emoções humanas. Perfeito. Como ele é um órgão bastante complexo e com múltiplas atividades e funções, ele precisa ter esse comando, porque o comando das funções no nosso corpo é feita por neurônios, né? E os neurônios são essas células nervosas, que a maior ajuntamento, o maior número está dentro do cérebro, e depois o segundo ajuntamento em quantidade realmente é o sistema digestório, o aparelho digestivo. Como as funções são distintas e o tempo todo a gente está precisando disso, a gente precisa de uma quantidade grande de neurônios, né? Assim, se a gente fizesse usando como metáfora o computador, quanto maior as funções, a maior quantidade de funções, maior quantidade de necessidade de softwares, e mais ou menos o sistema digestório funciona dessa forma. Agora, o que a gente sabe é que existe uma correlação muito grande nos neurônios, não só com o comando das funções, mas também envolvimento com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E, além da pele, o nosso aparelho digestivo também tem uma interface com o mundo exterior. Por ali a gente passa as comidas. Todo o revestimento dele, né? Todo o revestimento dele, ele sofre influência daquilo que está entrando dentro dele, né? Então, nós vamos ter células sensoriais para saber o quanto que a gente precisa de produzir de ácido, o quanto a gente precisa para fazer a digestão, o quanto a gente vai precisar produzir de bile para digerir a gordura, de suco pancreático com amilase, lipase, elastase para digerir outros elementos. Isso tudo vai sofrendo influência daquilo que comemos e tornando influente na nossa repercussão diante disso tudo. E é isso mesmo, esse número, que eu li isso numa matéria super interessante, que esse cérebro do intestino teria cerca de 500 milhões de neurônios. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Se você imaginar que a gente conta mais ou menos no nosso corpo em torno de 5 trilhões de células, o maior aglomerado de neurônio está no cérebro, depois no aparelho digestivo. E uma característica também que é interessante é de ele ter esse segundo cérebro que está no intestino, de ele ter um caráter autônomo, relativamente autônomo, né? Isso. Então, nós chamamos de sistema nervoso central consciente, são aquelas coisas que a gente decide, todos esses comandos todos estão no cérebro. Mas nós temos também um sistema nervoso chamado autônomo, né? Que comanda a nossa respiração, o batimento cardíaco, a nossa temperatura e todas as funções digestivas. A gente não pensa, né? Imagina você... Preciso digerir agora. Exato. Se a gente precisasse pensar em como vou digerir, a gente não teria tempo para ser humano, né? Ou para viver, né? Então, esse sistema nervoso autônomo funciona muito bem, né? Isso não é característica só do humano, os outros animais também têm essas características. E, obviamente, como ele por si só ele faz as funções, mas ele sofre uma influência muito grande das nossas emoções e do momento em que a gente vive, né? Do mundo exterior e das nossas emoções. Sim.
Muitos livros foram lançados com esse tema, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa de alguns livros. Eu assim, vi que um dos mais antigos sobre esse tema é um que tem o nome mesmo de O Segundo Cérebro, de um pesquisador que chama Michael D. Gershon. Eu até quis comprar, mas esse livro está fora de circulação. Você só encontra livros já usados, né? Tem um outro também que se chama O Segundo Cérebro, que é de um jornalista espanhol. Eu também tentei comprar esse. Está esgotado também, mostrando que o tema interessa muito ao grande público. Mas encontrei alguns outros recentes aqui, até acho que é legal para quem quer se aprofundar no tema, né? A Incrível Conexão Intestino-Cérebro. Esse é de uma pesquisadora argentina, do Dr. Elion Póvoa, né? O Cérebro Desconhecido. Mas o que eu queria comentar foi um que eu estava lendo, né, que é muito interessante. Esse é de uma bióloga, então ele chama 10% Humano. E aí ela trata desse poder, né, do intestino de influenciar as nossas emoções. E, mais do que isso, ela trata muito sobre os micro-organismos que vivem aqui, né, os bichinhos que nós abrigamos, que antigamente era mais chamado de flora intestinal, mas hoje se usa mais microbiota, né? Isso. Eu acho que é muito legal comentar aqui, eu achei muito impactante essa informação. Ela fala assim, de cada 10 células que nós temos no corpo, 9 não são nossas, exato, são esses bichinhos. Exatamente. Então, por isso o nome do livro, 10% Humano, né? De cada 10 células que nós temos aqui nesse corpo, uma é nossa de fato, as outras 9 são desses bichinhos que nós carregamos. E antigamente, séculos atrás, a visão sobre esses micro-organismos era muito que eles eram invasores, maléficos. E hoje essa visão já vem mudando, né? Já há algumas décadas se sabe que tem essa simbiose, né? Que esses micro-organismos, grande parte deles é super importante, inclusive a gente nem consegue viver sem eles. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dessa microbiota que nós carregamos aqui no nosso intestino. Perfeito. Então, o básico é isso mesmo, né? Se a gente pensar que a gente tem em torno aí de 5 trilhões de células, calcula-se que a gente deva ter no nosso corpo na casa de 150 trilhões de micro-organismos, né? Então, a gente diz mais ou menos 10% daquilo que a gente vê é célula nossa, 90% são micro-organismos que vivem na gente. Sim. A maior parte são bactérias, mas a gente tem também vírus e fungos que vivem dentro da gente. Principalmente a partir do início dos anos 2000, é que depois que toda a ciência vinha empenhada em estudar o genoma e vem sendo desviado um pouco o financiamento para pesquisas realmente nesse microbioma que vive na gente. A gente não chama mais flora intestinal porque não é só no intestino. A gente tem na pele, na boca, uma grande quantidade, em todos os lugares. Não temos no sangue, né? Não é viável, que aí seria um quadro infeccioso, a gente chama isso de sepse. Nós não temos, por exemplo, na urina, não é para ter, mas na maior parte, no cérebro não tem, no líquor, que é um líquido, não tem, mas a gente tem uma grande quantidade na boca, na pele, no intestino. Existem algumas exceções aí para que a gente poderia falar no sangue que vai para o fígado, pode acontecer, mas são exceções. Mas a maior parte é pele, boca, a mulher na vagina, no intestino, é uma quantidade muito grande. E o que se vem sendo demonstrado nas pesquisas é que essas bactérias realmente interagem conosco. E essa interação ela nos traz benefícios. Então, existem estudos chineses, por exemplo, mostrando que você pega cachorros magros com um tipo de microbioma e troca esse microbioma com um cachorro gordo, o magro engorda. E o gordo recebe o microbioma do magro, o gordo emagrece. Então, existem estudos desse microbioma para doenças autoimunes. Então, no aparelho digestivo, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças autoimunes gerais, como artrite reumatoide. Ou seja, existe com certeza uma participação no nosso equilíbrio desse microbioma. E ele tem um equilíbrio entre as mais diversas populações. Sim. E se acontece algum desequilíbrio, você precisa atuar
para voltar a trazer a saúde, que nada mais é do que um equilíbrio. Para você ter uma ideia, a gente já faz transplante de fezes, né? É isso que eu ia perguntar. É uma nova fronteira, né, essa transplante de fezes, porque às vezes a pessoa que está com alguma doença, ela precisa de certos micróbios, de certas bactérias. E isso não é um remédio que vai dar, né? É algo vivo. Exato. Tem uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium. Às vezes essa bactéria adquire resistência importante sobre os antibióticos que a gente tem para usar, e a opção acaba sendo limpar todo o corpo dessa pessoa e ela receber fezes de um doador saudável. Sim. E isso aí vai trazer o equilíbrio e conseguir eliminar essas fezes. Parece muito chocante, né, a ideia de transplante de fezes, mas muito útil. Muito útil e já com evidências científicas bem demonstradas em alguns fatos, como, por exemplo, a infecção pelo Clostridium, né? Mas está sendo bastante realizado aqui no Brasil já o transplante de fezes? Sim, existem casos já, principalmente no Einstein, isso já foram vários casos relatados e com sucesso. Né? Você já participou de alguma operação dessa? Não participei diretamente, não participei. Outra coisa que a gente tem visto também, e é importante ressaltar, não só nas doenças, as alterações aí, mas sabe-se também no comportamento, né? Já existem estudos, inclusive em doentes psiquiátricos, e da correlação entre o bioma que ele tem e as manifestações que ele tem. Ou seja, no início, acho que a medicina, ela, por um longo tempo, ela sofreu muita influência dos filósofos, né? Então, os médicos no passado eram filósofos, eram historiadores, eram poetas, eram astrônomos. Então, imaginava-se que tudo vinha de um desequilíbrio das emoções. A partir do Renascimento, quando a gente começou a estudar o corpo... A anatomia ficou muito forte, né? Os anatomistas dissecando os cadáveres e realmente vendo o concreto. Do concreto. O aparecimento do microscópio, o entendimento da função exata dos órgãos, a gente começou a ter uma visão muito mecanicista, né? Então, se eu entendo o coração, se eu entendo o estômago, eu consigo curar a pessoa, né? E o que tem se visto é que a abordagem só mecanicista também está esvaziada, né? Então, por exemplo, foi descrito aí, se não me engano, na década de 1940, 1950, o que hoje a gente chama de síndrome do coração partido, é também chamado de doença de Takotsubo, que é um formato de um vaso chinês, de uma cerâmica, japonesa, de uma cerâmica japonesa. São indivíduos que passam por uma tristeza muito intensa, perda do ente querido, um luto, que tem uma crise de perda de função, de insuficiência cardíaca rápida, sem nenhuma justificativa orgânica de isquemia, de alguma coisa. E existem casos relatados. Então, é um caso clássico do sentimento influenciando no mecânico, no concreto, né? Exato. Ou seja, e isso a gente tem, essas relações a gente tem no aparelho digestivo muito frequentemente, nas úlceras, nas gastrites, nas doenças autoimunes. Sim. Ou seja, a gente saiu de uma valorização pura e simples das emoções, né? Mens sana e corpore sano, como diziam os gregos. A gente passou por um período de, como a ciência não avançava, principalmente na Idade Média, de muito folclore, superstição, muita bruxaria, digamos, entre aspas. Depois a gente puxou o elástico só para o mecanicista, para o órgão, para estudar o órgão. E o que a gente está vendo... É uma interação entre os dois mundos, né? Exato. Então, obviamente, a gente não é só célula, né? A gente não é só órgão. A gente é emoção também. Também. E o que nos diferencia e vai nos diferenciar da máquina, da inteligência artificial, é exatamente isso, é poder lidar com a emoção, né? Porque no futuro a gente vai concorrer com um robô na inteligência artificial, tudo que for repetitivo e padronizado, o robô vai fazer muito melhor do que a gente. Os cálculos, né? A gente tem que entrar com o nosso papel que é forte na gente, que é a emoção, a criatividade. Exato. E só para que você comentou uma pesquisa chinesa feita com cães, né?
como a microbiota influencia no peso daquele animal. E até neste livro, do 10% humano, eu até destaquei porque me chamou muita atenção. Ela fala de muitas pesquisas que vêm sendo realizadas, e uma delas é nesse sentido também. Só que foi feita com camundongos. E destacando... ela inclusive já foi detectado em humanos. Pessoas mais magras, porque é um tema que interessa a todos, né? O peso ideal. Por isso que eu quis comentar. Pessoas mais magras normalmente têm ali na sua microbiota 4% da população microbiana sendo constituída por uma bactéria que chama Akkermansia municiphylla, que municiphylla seria a amiga do muco, né? Então é uma bactéria que ela induz a produção do muco. Já pessoas obesas não tem quase nada, tem quase 0% dessa bactéria, demonstrando aí como essa bactéria é importante no controle do peso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais essa relação da microbiota com o peso. Então, novamente, eu costumo usar como brincadeira um conceito básico quando eu falo com os amigos e com os pacientes. Normalmente, a gente adoece ou a gente é fruto de várias coisas. Né? Então, se você me perguntar, essa bactéria tem impacto? Com certeza tem, são estudos iniciais, ou seja, não adianta você querer sair correndo aí para engolir essa bactéria para emagrecer, porque você não vai conseguir. É bom você fazer esse alerta, porque senão... É exatamente isso. Porque, na verdade, são estudos. E imagina, dentro do universo que é o peso, a gente está falando sobre um item. Um fator, né? Um fator. Então, para a gente entender, de novo, uma visão mais macro, mais holística, eu costumo usar essa frase, seria mais ou menos assim: a gente é fruto de várias coisas. Né? Então, uma interação complexa. Complexa. Então, da nossa genética, de onde a gente vem, o que a gente recebeu de código genético dos nossos pais. Isso é muito importante. Depois, a gente é fruto do ambiente em que a gente vive. Mesmo que geneticamente meus pais fossem obesos e hábito de alimentação exagerada, e eu passo a viver num ambiente em que não existe isso, o resultado em mim vai ser diferente. A manifestação dessa informação genética vai ser diferente. Vai ser diferente. O outro fato são os meus hábitos. Né? Então, quais são os meus hábitos? Todas essas coisas, então, o gene, né? A nossa herança genética, o ambiente em que a gente vive e agora o ambiente que existe dentro de nós. Então, essas coisas todas, obviamente, interagem, na maior parte das vezes, para produzir saúde, para produzir doença. Então, toda vez que a gente aborda o indivíduo única e exclusivamente imaginando que ele é um ajuntamento de células, normalmente a gente vai errar, né? E se a gente aborda... A abordagem é essa holística, né? Não, é legal você fazer essa ressalva, porque senão a gente fala aqui, né? Os indivíduos magros têm 4% da Akkermansia muciniphylla e os gordos não. A pessoa já vai querer dar um jeito de pôr para dentro. E eu fiz essa pesquisa no Google, aí você coloca lá o nome dessa bactéria que os magros têm mais que os gordinhos, e já tem cápsulas para as pessoas ingerirem. E daí só tem que ter esse cuidado, né? Conversar com o seu médico, o quanto é adequado, e saber que também isso não vai ser uma pílula salvadora, que ela entra em complemento com alimentação, com exercícios. Né? Você imagina, se a gente tem na casa de 150 trilhões de bichinhos dentro de nós, esse é um fato, já está demonstrado. Agora, o impacto dessa bactéria a longo prazo, eu tomando ou não tomando, isso a gente ainda não sabe. Então, são pesquisas muito recentes. Isso, né? Exatamente. Então, a gente ainda não consegue saber o valor disso do ponto de vista terapêutico. A medicina ela avança, como todas as ciências, passo a passo. Né? Passo a passo. E, normalmente, o resultado demora um pouquinho, porque você tem que avaliar. É como o velho... Para ser bem confiável, tem que dar um espaço, às vezes, é de uma geração, 25 anos. Né?
o velho problema do ovo. Vou comer ovo ou não vou? O ovo já foi o grande inimigo da saúde, depois passou a ser o vilão da saúde, agora ele voltou a ser do bem. Discute-se novamente, agora saiu um trabalho recente essa semana numa revista de peso aí, comentando sobre a carne vermelha. É isso que eu ia comentar, a carne vermelha está do bem agora. Pois é. Por esse novo estudo. Então, o grande problema é você avaliar os estudos, né? Que viés tem atrás desse estudo? Então, por exemplo, esse estudo que está fazendo o alvoroço da carne vermelha, hoje saiu que esse indivíduo que foi financiado por quem? Foi financiado pela indústria e pelos frigoríficos. Ou seja, o humano, ele tem disso, né? Eu, como jornalista, uma pergunta sempre que eu faço é: quem financiou? Exatamente. Onde está o dinheiro, né? Não onde está a mulher, mas onde está o dinheiro. Doutor Silvio, a gente falou aqui, né, hoje mais sobre a saúde do sistema digestivo e mais especificamente sobre a microbiota. Eu gostaria de conversar sobre muitos outros assuntos, então a gente pode, daqui a um tempo, marcar uma nova entrevista. Mas para finalizar nosso papo de hoje, eu queria pedir assim, para você dar alguma dica de... pode ser a sua escolha, mais genérica, mais específica, de como manter a saúde do nosso sistema digestivo em alta. Tá. Eu vou usar algumas expressões que têm, no mínimo, mais de 700 anos. Houve um médico famoso na Idade Média, chamado Maimônides, né, que viveu na Espanha, na época do Império Turco-Otomano. Então, uma dica dele, que a gente ouve frequentemente, é sobre como comer, né? Então, café da manhã como rei, almoço como príncipe, jantar como pobre. Essa é uma belíssima dica. Outra dica é tudo aquilo que a sua avó não conhecia e não comia, se você puder evitar, não exagere, né? Sua avó não conheceu, você quer experimentar, mas não exagere nisso. E o aparelho digestivo, ele tem muita influência também da quantidade, do volume que a gente come. Então, faça refeições fracionadas, dê preferência para coisas naturais no dia a dia, não precisa ser radical em nada, né? Mas não exagere, principalmente nas coisas, nos alimentos industrializados, né? Principalmente nisso. E lembrando que, mais importante do que tudo, se você come relativamente mal, mas você está bem, você está feliz, você está com as suas emoções sob controle, isso também ajuda. A digestão é muito mais fácil no indivíduo feliz. Sim. Aquele que come olhando o que come, sabendo, olhando para o prato, de forma tranquila, com um pouquinho mais de calma, vai ter uma digestão muito melhor, mesmo que você tenha uma refeição absolutamente equilibrada e perfeita. Se você está com um sentimento de raiva, de medo, o teu aparelho digestivo não está pronto para exercer a digestão. Você está deixando as suas funções todas desequilibradas. Sim, ou seja, o estado de espírito na hora de se alimentar é importantíssimo. Importantíssimo. Então, está com muita pressa? Sente-se, acalme-se, dê nome às suas emoções, conheça as suas emoções. Melhor forma de a gente entender o nosso corpo não é fugir das emoções, mas é conhecê-las, né? Saber o valor que elas têm diante de nós, porque todas têm o seu valor, e diante disso se comportar de maneira mais ou menos organizada e moderada. Toda vez que eu tenho dúvida, eu recomendo isso para todo mundo. Pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó o que eu devo comer, né? Eles são mais sábios, porque eles não tinham essa pressa, essa necessidade. Sim, e até essa sabedoria intuitiva e que foi também testada ao longo de gerações, né? Os cardápios foram testados ao longo de gerações. Exatamente. A melhor pesquisa científica, né? Não tenha dúvida disso. Então, se a gente pudesse acrescentar mens sana e corpore sano, mens sano no sentido de estar com as emoções um pouco equilibradas, né? Corpo são no sentido de cuidar do próprio corpo, né? E na alimentação ser cuidadoso, atento, olhar para aquilo que está comendo. Isso tudo vai nos trazer equilíbrio, não só para o aparelho digestivo, mas para todo o resto, né? Perfeito. Muito obrigada, doutor Silvio, de dividir aqui o seu conhecimento com o meu público. Obrigada. Eu é que agradeço, disponho sempre. Obrigada.